Entra! Oi, eu. Então, conte-me sobre você. Minha intenção com esse vídeo não é incentivar ninguém a aceitar ou rejeitar uma proposta de trabalho simplesmente pelo salário, muito menos quero falar mal de uma empresa específica. Eu simplesmente vou contar uma experiência que passei com um amigo meu, essa coisa de procurar trabalho e tudo mais. Então, se já gostaste do assunto, fica até ao final do vídeo. O ano era 2020, na altura eu trabalhava numa administração e também em paralelo desenvolvíamos alguns projetos de arquitetura e fiscalizávamos obras. Uma vez recebi uma mensagem no meu Facebook de um outro amigo meu que era arquiteto dizendo que precisava-se de um arquiteto. Havia um senhor que precisava de arquiteto. Como nós desenvolvíamos projetos de arquitetura, eu acreditava que era mais um cliente que nós teríamos para desenvolvermos os nossos projetos. Na altura, o meu amigo fazia o último ano da faculdade e praticamente estava naquele período que estava a desenvolver o projeto final, prestes a receber o seu diploma. Então, nós entramos em contato com o senhor que supostamente era o cliente, acreditando que era cliente, e combinamos um dia que iríamos nos encontrar. No dia combinado, fomos no lugar que ele deu, no horário que ele estipulou. Chegando lá, nós percebemos que não era um terreno baldio, muito menos a habitação do suposto cliente, mas muito pelo contrário, era uma empresa. Posto lá, nós percebemos que, na verdade, aquilo que nós pensávamos que seria o contacto com o cliente, na verdade, era uma entrevista de emprego. Quando nós chegamos lá, o entrevistador ficou um pouco surpreso, porque éramos duas pessoas, e na conversa nós dissemos que trabalhávamos juntos e desenvolvemos já alguns trabalhos e tudo mais. Até a tom de brincadeira ele disse: "Oh, então vocês são os Calemas, né? Aquele grupo que canta, que são duas pessoas." Então ele levou isso a tom de brincadeira e depois ficou um pouco desconfortável com a ideia de nós já termos desenvolvido alguns trabalhos. Por acaso, na altura, estávamos a desenvolver um projeto grande e nós fiscalizávamos, mostramos as fotos dos trabalhos que já fizemos. Ele ficou um pouquinho desconfortável. "Epá, você já tem os vossos trabalhos, pode ser que vai haver aí conflito de interesse, será que vocês não vão desenvolver os vossos trabalhos aqui, será que não vão roubar nossos clientes?" Então nós deixamos claro que caso nós ficássemos a trabalhar lá, nós saberíamos separar as nossas atividades no horário de trabalho e tudo mais. Nós estávamos dispostos a trabalhar sem necessariamente obstruir ou de alguma forma atrapalhar as nossas atividades. Sempre que nós estivéssemos lá, obviamente que nós desenvolveríamos os trabalhos de lá. Então naquele dia eles nos deixaram com um teste e disseram que vocês podem apresentar esse teste em 3 dias, só que nós desenvolvemos o teste em 2 dias. Eles nos deram um teste que era um terreno assim vazio. E já para vos dizer, eles nos apresentaram a empresa e a atividade principal que eles desenvolviam era a construção de piscinas. Eles nos deram um terreno assim, uma fotografia com terreno baldio para nós desenvolvermos então o nosso teste, que seria uma piscina. Era para nós desenvolvermos em 4 dias, o tempo que eles deram nós desenvolvemos praticamente em 1 dia e no dia seguinte enviamos. Só que depois de nós termos enviado esse teste, ficamos praticamente 1 semana sem eles darem nenhum feedback. Isso nos deixou obviamente preocupados, porque nós, independentemente das atividades que desenvolvíamos, nós queríamos trabalhar lá para ganharmos experiência, conhecimento e coisas do gênero. Depois de 1 semana sem eles darem um feedback, eu enviei uma mensagem dizendo que nós realmente estávamos interessados a trabalhar e tudo mais, ganhar experiência com eles, que eles nos dessem essa oportunidade. Eles, depois de visualizar a mensagem, no dia seguinte entraram em contato conosco. Eu me lembro que naquele dia nós estávamos a sair numa das obras que nós fiscalizávamos e estávamos um pouco distantes de casa, só que nós fizemos os possíveis para irmos para lá, porque eles ligaram para nós dizendo que tínhamos que ir lá naquele momento. Pegamos o táxi, fomos para lá. Posto lá, eles nos disseram que um de nós seria enquadrado. Antes de nós chegarmos lá, nós já tínhamos acertado, como éramos 2, obviamente que eles não enquadrariam os 2. Eu já trabalhava numa administração, então meu amigo é que seria enquadrado. Então quando nós chegamos lá, eles disseram que este amigo é que seria enquadrado exatamente do jeito que nós havíamos combinado. Eis que chega o momento de se falar da proposta. Antes de se falar da proposta, ele ficou a falar do antigo funcionário que eles tinham, dizendo que era alguém que às vezes chegava tarde, às vezes entregava tarde os trabalhos e, pior que isso, desenvolvia os trabalhos particulares nos computadores da empresa, e isso eles não queriam mais que voltasse a acontecer. Aquela história toda que alguns entrevistadores contam.
Foi então o momento que ele disse qual seria o salário de quem seria enquadrado, nesse caso do meu amigo. Ele disse que o salário seria 70 mil kwanzas. Eu, curioso, perguntei, bom, com esse salário quais são as atividades que a pessoa desenvolveria? Foi aí que o entrevistador começou, que por acaso era o diretor da empresa, começou a dizer, epá, nós estamos num mundo dinâmico, o funcionário não pode esperar desenvolver uma única atividade, pois dá o caso que já não tenha projeto para desenvolver ou não tenha muito volume de trabalho, vai ter que ir para a obra, vai ter que fiscalizar, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Bom, eu fiquei, não dei nenhuma resposta necessariamente. E ele disse o horário de trabalho, que entravam às 8 e saíam às 17. Depois veio com uma conversa do tipo, epá, há dias que há muito volume de trabalho, então pode ser que seja normal sair às 19 em alguns dias e tudo mais. Eu olhei. E disse que aos sábados também trabalhamos até às 12 horas e tudo mais. Bom, nós não demos nenhuma resposta positiva no momento. Depois da entrevista nós saímos, ficamos a conversar, eu acho que não compensa pela distância da casa e tudo mais. O meu amigo tinha um familiar que vivia aí perto, mas nós vimos que com aquele salário não compensaria o esforço. Era muita carga horária, muita carga de trabalho e o salário não compensaria esse todo esforço. Então nós decidimos negociar numa outra oportunidade para ver se realmente valesse a pena. Nesse caso, o meu amigo que iria negociar, porque ele é que foi aceito. Até aí tudo bem, acho que é isso que qualquer empresa faz sempre que quer recrutar um novo funcionário. Só que não ficou por aí. No mesmo dia, o engenheiro que entrou em contato conosco, aquela pessoa que nós achamos que era cliente, ligou para nós, dizendo que havia um trabalho que nós tínhamos que desenvolver e era urgente e tudo mais. Nós dissemos não. Nós não podemos desenvolver nenhum trabalho porque nós não fechamos nada. Nós não tínhamos que desenvolver nada porque não fechamos nada. Ele disse, não se preocupem, pelo menos esse trabalho vão vos pagar, eu vou conversar com a pessoa que vos entrevistou e tudo mais, ele vai pagar por esse trabalho. Nós, na nossa ingenuidade, aceitamos o trabalho, desenvolvemos em tempo recorde e enviamos. Então logo enviamos esse trabalho, mais uma vez manda-nos um segundo trabalho. Olha, façam só alteração nesse trabalho, também não sei o que, essa coisa toda. Não se preocupem. Porque nós reclamamos, nós ainda não fechamos, ainda não ficamos de acordo com a proposta que deram, já está a nos dar trabalho. Não se preocupe, esse trabalho não vai estar dentro do acordo. Vocês simplesmente fazem um trabalho e vão ser pagos exatamente de acordo com o trabalho que vocês forem fazer. Inocente do jeito que éramos, mais uma vez desenvolvemos o trabalho. Pasmem, depois de nós enviarmos o segundo trabalho, já não éramos atendidos e praticamente perdemos o contato com essa empresa. Obviamente que nós conhecemos a empresa, sabemos onde é que a empresa fica, mas nós não chegamos aí para lá para fazer reclamação, porque nós entendemos que estávamos a começar com a nossa carreira e o mercado da construção civil e arquitetura aqui no nosso país é muito pequeno, então não seria uma ideia boa ter que enfrentar já com pessoas que estavam no mercado há algum tempo. Então acabou ficando mesmo por aí. Por acaso, uma situação muito curiosa é que o engenheiro que trabalhava nessa empresa, que é a primeira pessoa com quem nós tivemos contato, é também engenheiro de uma outra empresa que eu depois tive que prestar serviço e ele me reconheceu lá. Vê como é que o mundo é pequeno. Se nós fizéssemos alguma confusão, talvez lá no futuro uma oportunidade ia se fechar. Não sei. Mas o que é que você achou dessa história? Será que nós realmente fomos burros ou a empresa é que de alguma forma usou de má fé para nos explorar? É exatamente isso que eu queria passar para vocês. Obviamente que nós vamos procurar emprego porque nem todo mundo vai ter a oportunidade de empreender, então muitos de nós vamos ter que trabalhar para outras pessoas, mas de todas as maneiras nós precisamos ser cautelosos dos lugares onde nós vamos entregar os nossos currículos e tudo mais, porque há pessoas de má fé nessas empresas. Recentemente eu tinha visto um vídeo no YouTube de um jovem que está em Portugal que disse que acabou sendo demitido numa empresa que havia entregado os documentos e começado a trabalhar muito recentemente. Mas isso aconteceu porque tem muitas empresas que recrutam no período em que alguns funcionários vão de férias. E quando esses funcionários voltam, acabam demitindo essas pessoas. Inventam uma história do tipo, infelizmente nós tivemos uma baixa na produção e consequentemente os lucros baixaram, teremos que diminuir o pessoal, e acabam tirando exatamente essas pessoas que entraram recentemente. Mas eles não fazem isso simplesmente porque tiveram baixa, porque na verdade muitas vezes não têm baixa, simplesmente tu trabalhaste no período em que os seus funcionários estavam de férias
e quando os funcionários voltam, tu és expulso. E no nosso caso, nós nem fomos lá com a intenção de pedir emprego porque nós pensávamos que era um cliente, nós nem éramos funcionários, mas mesmo assim fomos explorados. Então é para vocês terem muita atenção, muita cautela sempre que vocês enviam documentos ou vão dar uma entrevista numa empresa, para que não passem pelas situações que nós passamos. Obviamente que nós fomos muito ingênuos, porque na verdade nós queríamos experiência de trabalho, queríamos ter algum domínio numa área específica, queríamos conhecer o trabalho, que para quem sabe no futuro também atuarmos na área. Mas infelizmente aconteceu o que aconteceu, que eu não espero que aconteça também contigo. Então coloca aqui nos comentários o que é que você achou dessa história. Lembrar que o nosso canal é exatamente para falar sobre o mercado da arquitetura e construção civil aqui em Angola, e conversamos sobre programas gráficos. Tem aqui uma série de aulas que tu podes aqui assistir para melhorar a tua renderização, porque esse é o objetivo principal do canal, ensinar renderização, para melhorar os teus trabalhos, as tuas apresentações e consequentemente talvez teres clientes melhores e propostas melhores. Se não estás inscrito no canal, subscreva no canal, ativa o sininho das notificações, porque assim sempre que nós lançarmos um vídeo novo vai ser notificado e vais assistir em primeira mão. Então, vemo-nos no próximo vídeo e falou!